Nesta quinta-feira, as sessões virtuais da LERJ voltaram a ser coordenadas do plenário do Palácio Tiradentes. Na primeira sessão extraordinária, os deputados votaram um projeto de lei que estabelece que, enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado e as recomendações de isolamento social, os serviços contratados que forem cancelados porque envolvem aglomerações deverão ser reagendados. A data deverá ser definida em comum acordo entre o consumidor e o prestador de serviço no prazo de até 12 meses. O projeto do deputado Luiz Paulo recebeu 6 emendas e retorna às comissões. O PL 2043, ele trata da relação entre o consumidor e o prestador de serviço, objetivando muitos contratos que foram feitos antes um pouco desse período da pandemia, para casamentos, aniversários de 15 anos, aniversários infantis, por exemplo, em casas de festas. E com a pandemia, o contrato não pode ser realizado. Então está se tentando estipular um prazo de 12 meses para que se marque o valor do evento, para evitar a demanda judicial, de briga por retorno dos recursos, etc. Outra proposta que foi discutida pelos parlamentares nesta quinta-feira garante o abono de faltas para os servidores e funcionários públicos estaduais que se ausentaram do trabalho por estarem em isolamento ou quarentena. O projeto também determina que os trabalhadores possam realizar as funções de forma remota, sem impacto na renda mensal. A proposta dos deputados Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Renata Souza, Dani Monteiro, Mônica Francisco e Vandro Família recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Nesse momento, um servidor, um trabalhador que adoeça, que procure um hospital, ele pode acabar contraindo uma doença mais grave, em decorrência do que a Covid-19 representa em termos de contágio, em termos de proliferação, do que o que esse servidor ou esse trabalhador estão acometidos. Então, com isso, a gente espera conseguir abrir espaço para que o Poder Executivo garanta, junto com as diferentes chefias das diferentes áreas, uma gestão da questão das faltas decorrentes de problemas de saúde que não prejudiquem ainda mais esse trabalhador que está tendo que se adaptar ao trabalho remoto num momento tão difícil para todos nós. Na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto de lei da deputada Mônica Francisco, que autoriza o governo do estado a prorrogar o prazo de validade de receitas de medicamentos de uso contínuo em períodos de pandemia. A ideia é que a prorrogação seja feita de forma automática pelo SUS, sem que o paciente precise fazer uma nova consulta. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. É fundamental para evitar a circulação de pessoas que já têm comorbidades, que já têm problemas graves, crônicos, que estão ali encerradas nessa categoria de pessoas com maior risco de contrair o Covid-19, evitar que essas pessoas circulem ainda mais e tenham ainda mais possibilidade de serem infectadas. Na terceira sessão extraordinária, os parlamentares debateram sobre o projeto que quer obrigar o governo a instalar túneis de descontaminação em estações de trem, metrô e barcas, e também na entrada de eventos culturais e esportivos com grande quantidade de pessoas. Esses túneis deverão utilizar produtos químicos registrados e aprovados por órgãos sanitários que façam a desinfecção de roupas e acessórios, mas que não ofereçam riscos à saúde. A proposta dos deputados Gustavo Schmidt, Brazão e Vandro Família recebeu 5 emendas e retornou para as comissões. Nosso projeto de lei que obriga a instalação de túneis de desinfecção nas entradas das estações de transporte de massa e eventos com grande aglomeração de pessoas visa proteger a nossa população. Essas medidas, se aprovadas, serão tomadas apenas depois de comprovada a eficácia e a segurança do equipamento pelos órgãos competentes. Sei que ainda há controvérsias sobre o uso desse tipo de medida e a discussão está aberta, mas havendo alguma esperança, nós precisamos nos agarrar a ela. Com o recebimento de emendas na votação de hoje, certamente vamos aprimorar e amadurecer o texto. Ainda na terceira sessão extraordinária, foi aprovado o projeto dos deputados Gustavo Tutuca e mais 20 parlamentares, que autoriza o governo a fazer um pagamento mínimo para fornecedores de transporte escolar na rede estadual de educação, enquanto as aulas estiverem suspensas. O valor a ser pago deve corresponder a 20% da média dos pagamentos feitos nos últimos 3 meses do ano letivo de 2019. Muito importante, porque principalmente no interior do estado, essas empresas fazem um transporte dos alunos das escolas estaduais para a zona rural. E muitas dessas empresas são pequenas e médias empresas e vivem com muita dificuldade.
recebem por quilômetro rodado e, nesse momento de suspensão das aulas, não têm conseguido faturar nenhum centavo e têm compromissos assumidos de prestação, principalmente dos seus veículos. A nossa preocupação com esse projeto de lei, de minha autoria e do deputado Sérgio Fernandes, é que garanta um pagamento mínimo a essas empresas para que, quando as aulas voltarem, elas tenham saúde financeira de manter o serviço funcionando. Na quarta sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares votaram a proposta do Poder Executivo que autoriza o Rio Previdência a renegociar o contrato de antecipação de royalties de petróleo para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do fundo. Ainda de acordo com a proposta, o custo das renegociações não poderão exceder 5% do valor total dos títulos não liquidados e não cancelados na data em que a transação for realizada. Os deputados aprovaram emendas que garantem mais transparência ao processo, como, por exemplo, a que exige que as renegociações sejam previamente aprovadas pelo Conselho Administrativo do Fundo e que o governo faça uma prestação de contas para a LERJ. O projeto aprovado segue para análise do governador. Outro projeto debatido pelos deputados torna automática a renovação do cartão Vale Social, que assegura gratuidade nos transportes públicos para pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas que estejam em tratamento médico em unidades públicas de saúde ou conveniadas ao SUS, cuja interrupção possa acarretar risco de morte durante a pandemia. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados votaram a proposta que autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação, a antecipar ou ampliar o recesso escolar de julho na rede pública e privada como medida de prevenção à epidemia de Covid-19. No caso da ampliação do recesso, a Secretaria de Estado divulgará o novo calendário com a compensação dos dias sem aulas. O projeto substitutivo ao projeto de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano, foi aprovado e vai para a sanção do governador. E também foi aprovado pelo plenário o projeto dos deputados Flávio Serafini, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, que garante o pagamento integral de todas as bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, a FAPERJ. A proposta proíbe qualquer tipo de interrupção ou suspensão dos pagamentos e reduções dos valores das bolsas enquanto durar a situação de emergência decorrente da pandemia da Covid-19. O substitutivo segue para análise do governador.